E estas foram as previsões de hoje. A qualquer momento estou de volta aqui na programação da Rádio Vibe Mundial. Eu sigo forte, te desejo muito amor e muita sorte. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 7h59. A Vibe Mundial apresenta programa O Direito Azul, com Tamires Cardoso. Olá, queridos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa O Direito Azul. Muita chuva aqui na região de São Paulo, né? Isso traz abundância, prosperidade, tem também a ver com o nosso tema de hoje, voltado ao feminino, aos direitos da deusa. Também estamos aí no dia posterior ao nosso eclipse. Ontem nós tivemos um eclipse muito importante, também seguido, né, da lua de sangue. E agora temos aí o nosso ano novo judaico. Então tem bastante coisa acontecendo, várias mudanças significativas sob o ponto de vista energético. Devemos sempre estar atentos a essas mudanças todas. E hoje o episódio do Direito Azul, mais uma canalização, não só com arcanjos, mas também com o que eu vou explicar para vocês, que chama-se imprimordial. Já ouviram falar disso? Nós temos duas energias primordiais, a energia Yang e a energia Yin, fazendo referência, portanto, ao sagrado masculino e ao sagrado feminino. Nós conhecemos essas inteligências, essas consciências como deuses. Nós nos submetemos a esse arquétipo desde o início das nossas existências, né? Nós sempre acreditamos que existe um Deus, que existe uma consciência superior. Mas, como eu já conversei com vocês em outros programas, não há possibilidade de existir nenhuma criação, de existir nenhuma fonte de vida sem a mistura das duas polaridades de energia. Então, nós precisaríamos da energia Yin e da energia Yang. E ao longo de nossa história, ao longo dos últimos 2000 anos, principalmente, nós ouvimos muito falar sobre o Deus masculino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, consciência divina masculina, portanto Yang. Mas nós estamos no retorno da deusa, da consciência Yin, primordial, a energia feminina. E existem vários direitos que também estão relacionados e atrelados a isso. E é muito importante que nós tenhamos essa consciência, que nós tenhamos essa visão. Porque o retorno da mãe, já conversei com vocês aí em outros episódios sobre o direito da maternidade, direito do Dia das Mães, tem o especial do Dia das Mães. Quem perdeu esses programas, nós temos eles disponíveis no YouTube, tá? Tanto da Rádio Vibe Mundial como também do Direito Azul. E alguns já aqui no Instagram. Pessoal, eu faço live aqui, por isso que vocês veem o celular, né? Pessoal, às vezes consegue me acompanhar por live e esses programas, alguns, ficam gravados, tá? Por que é importante conversarmos agora a respeito da consciência imprimordial? Porque a nossa lógica, o nosso pensamento inteligente, por muito tempo esteve desviado dessa visão. Por isso, direito azul, um direito que nós não enxergamos, embora sempre estivesse ali bem diante dos nossos olhos. E os direitos voltados ao sagrado feminino, voltados à deusa, fazem parte desses direitos. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar a espécie, qualquer uma das espécies, a espécie fêmea e a espécie macho. Quem é a espécie que gera, que cria, que permite que a vida se forme? É a espécie feminina, é a polaridade feminina. Tá? Tô chamando de espécie aí de um modo geral. A gente já conversou, né? Não estou em banco acadêmico, a gente fala aqui ao público. Então, alguns termos, mesmo que científicos, vão destoar um pouquinho da academia, tá? Só explicando isso, porque depois o pessoal reclama comigo, mas eu tô aqui falando para o público em geral, não tô no banco acadêmico. Então, eu me permito usar algumas figuras de linguagem, alguns termos, né? Para que fique mais fácil a compreensão. Então, a fêmea, a feminina, a mulher, digamos assim, é a que gera. Por que na criação original isso seria diferente? Pois é, gente, isso não foi diferente. Então, a imagem de um Deus Pai, o arquétipo de um Deus Pai, ele existe, mas foi escondido também o arquétipo da deusa mãe.
da consciência feminina, que foi a consciência geradora. Então, eu poderia muito bem afirmar a vocês com todas as letras que Deus, o Criador do universo, o primordial, é mulher. E aí estaria um segredo muito bem guardado, informações extremamente manipuladas ao longo da nossa história, mas que fazem sentido pela visão lógica, que fazem sentido pelo ponto fisiológico, metafísico, matemático. Então, partindo do pressuposto que Deus Criador é uma energia yin, é uma energia feminina, seria muito interessante se nós enxergássemos algumas coisas com esses olhos. Porque, por exemplo, Deus Pai existe e Deus a Mãe existiu primeiro. Quando a gente vê lá na nossa biologia, na genética, estudos de cromossomos, por exemplo, nós sabemos que temos o cromossomo X, que representa o feminino, e o Y, que representa o masculino. A base é XX para mulheres e XY para homens. Percebe que não existe cromossomos ou, né, independente aí de como chama na parte científica, não existe o YY. Existe o XY, portanto a base é feminina. Por que é tão importante que nós resgatemos essa consciência de que Deus é mulher, de que Deus é uma consciência feminina? Porque o lado feminino, o nosso lado feminino, que todos nós temos as duas polaridades de energia, o nosso lado feminino é o lado do eu sou, é o lado de base, é o lado de criação primordial. Então nós temos o direito de entender e de enxergar que a criadora, a deusa criadora de absolutamente tudo, tem um gênero próprio. E nós invertemos isso ao longo dos milênios, ao longo das épocas, porque era interessante para uma manipulação de poder. Porque era interessante que as mulheres, no geral, não conhecessem os seus poderes. Deusa primordial, deusa criadora, se subdividiu em fragmentos. Portanto, toda a existência de qualquer criação, de qualquer espécie de vida, principalmente as mulheres, são fragmentos dessa consciência divina primordial. E isso dá às mulheres um poder absoluto, que embora tenha sido silenciado ao longo dos anos, as mulheres continuaram a dar à luz, continuaram a produzir vida, continuaram a engravidar e a gestar, e, enfim. Então é um poder silencioso. Agora, vamos pensar na história. Por que a deusa foi silenciada? Por que esse arquétipo foi escondido das pessoas? Será que ela, sendo a deusa criadora de absolutamente tudo, ela se sujeitaria a permitir que isso fosse escondido da humanidade? Será que ela, sendo a dona de absolutamente todos os multiversos, alguém teria condição de silenciá-la, ainda que fosse a polaridade divina masculina? Olha que interessante, gente. Vamos pensar pela figura das mulheres hoje. O poder que nós mulheres temos e sempre tivemos. Vamos nos enxergar por um instante como deusas encarnadas, porque de fato somos. Quando que alguém tira algum poder de você? Quando você permite. E por que a maioria das vezes essa permissão existe? Pelo lado emocional, fora de equilíbrio, descontrolado. Por que mulheres, vamos pensar no nosso contexto agora de sociedade, principalmente aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Aqui no Brasil nós temos uma legislação já muito forte, muito mais protetiva em relação às mulheres do que houve em outras épocas, né? Nós temos a lei federal, que é chamada de Lei Maria da Penha. Ela prevê várias penalidades para quem cometer crimes contra a mulher, e isso está cada vez mais forte no nosso país. As punições são cada vez mais severas, isso é um avanço que nós conquistamos, mas não foi sempre assim na nossa história da humanidade. Mas por que as mulheres permitem que crimes aconteçam contra elas? Se vocês olharem racionalmente, sempre existe um emocional em desequilíbrio. Sempre existe uma permissão da própria mulher para que aquilo aconteça com ela.
E isso está ligado a aspectos inconscientes, isso está ligado a aspectos da própria infância, da própria evolução daquela mulher, certo? Então, tudo que acontece em face de uma mulher, contra uma mulher, existiu o consentimento e a permissão dela. E normalmente isso acontece por um emocional em desequilíbrio. Vamos voltar para a deusa? Porque tudo guarda relação entre o que está em cima e entre o que está embaixo. Se nós, seres humanos, vivemos algumas situações aqui em sociedade, em arquétipos inconscientes próprios, significa que o divino fez esse espelhamento para nós. O reino dos céus, digamos assim, gente, é vivo. As consciências têm vontades, têm sentimentos e também estão em evolução. Tudo, todas as consciências, todas as formas de vida estão em constante melhora, em constante busca por ser melhor. Isso não exclui o divino. Isso não exclui o que nós chamamos de consciência primordial. Agora, falando dos direitos da deusa, entendendo esse paralelo, esse contraponto aqui com a nossa humanidade, esse espelhamento, por que a deusa teria permitido que a história dela, o nome dela fosse escondido, fosse manipulado, a ponto de parecer que ela não existe? A ponto de este programa aqui agora que estou conversando com vocês, para alguns, ser considerado uma blasfêmia. Ah, ela está falando de deusa. Isso não existe. Isso é contra as escrituras, isso é contra o próprio Deus. Isso é contra, enfim, né? Várias coisas que colocaram aí. Mas por quê? Por que isso foi colocado? Por que o próprio Deus considera uma blasfêmia se falar na deusa? Porque quando nós voltamos lá para a física e entendemos as polaridades de energia yin e yang, nós veremos que a energia yang, que é a energia masculina, ela busca a dominação, ela busca o poder absoluto. Mesmo que para isso tenha que anular a energia yin. Mesmo que para isso tenha que, de certa forma, matar a deusa. E isso aconteceu. Nossa, você está dizendo, Tami, que Deus matou a deusa? Sim. Nossa, isso é muito forte de ser dito. Isso não tem medo? Você não acha que isso pode ser considerado uma blasfêmia, algo assim absurdo? É verdade. Por que outro motivo ela não teria se apresentado até este momento, o retorno da era de Aquário? Por que outro motivo isso não teria acontecido antes? Antigamente, muito antes, muito lá nos primórdios, as mulheres eram veneradas como representantes da deusa. Por que dado momento isso mudou? Porque a energia yang do próprio Deus se aflorou a ponto de, digamos assim, invejar ou desejar que a própria esposa não existisse para que ele pudesse ter o poder absoluto. Essa é uma verdade que precisa vir à tona, e precisa vir à tona agora. E não se enganem, a Igreja, o Vaticano, tem essa informação. Outros profetas, outras consciências iluminadas chegaram a esta conclusão também e foram silenciadas. Nossa, você está falando uma mensagem muito perigosa. Para alguns, sim. Não para essa era. Não para o retorno da deusa, porque ela retornará. Está retornando. À medida que as mulheres ganham poder, espaço e consciência de si mesmas, ela retorna. E isso muda totalmente a nossa história. E isso precisa mudar a nossa história. Então, quando Deus Yang, Deus homem, mata a esposa para que ela seja silenciada, para que ela não exista, ele comete um crime contra a própria esposa e, consequentemente, contra os seus filhos. Os filhos gerados pela mãe, porque os filhos carregam, né, nós sabemos aí dentro da medicina já, o que é chamado de mitocôndria, de informação genética da mãe. Os filhos são uma extensão da mãe. Então a história
de que o pai mata a esposa e persegue os filhos, passou a existir ao longo dos anos. E aí aquele pai dizia para os filhos: adorem apenas a mim, eu sou o único Senhor, eu sou o único Deus. Quem não fizer isso comete crime, comete pecado, comete blasfêmia, não será aceito, e etc, etc, etc. E nós crescemos com esta consciência falaciosa. Porque a deusa existe, e foi silenciada pelo afloramento da energia Yang, que busca o poder e busca o controle absoluto. Então passou-se a perseguir os filhos. Lançou-se, no momento em que Deus, homem, mata a deusa mulher, lançou-se um pecado contra a humanidade. Um pecado que apenas poderia ser retirado com a própria vida. Conversamos sobre direito de sangue, conversaremos em outros episódios sobre dívidas kármicas, como funciona a balança, a retomada e o equilíbrio de balança. Se eu tiro algo, eu preciso compensar o que eu tirei. Isso é física, isso é um movimento físico da própria justiça, do próprio direito. Se Deus homem, se Deus pai, tira, anula a deusa mãe, ele lança um pecado de morte sobre os filhos, sobre a humanidade. Um pecado que poderia e que precisava ser quitado com a própria vida. Por isso que nós temos a figura do Cristo, que veio para dar a vida à humanidade, para trazer a salvação, para derramar o próprio sangue. Nossa, ele fez isso porque ele era muito bonzinho, porque ele era muito puro. Não, ele fez isso porque ele tinha uma dívida de vida. Por isso o sangue foi derramado. Por isso o sacrifício era feito com derramamento de sangue, tanto com animais quanto com o próprio filho. Nossa, mas que coisa confusa, ninguém nunca disse nada sobre isso. Pois é, estamos na era, tenho alertado vocês a vários programas, que precisamos voltar a nossa atenção e precisamos estar preparados para a verdade que começará a vir à tona. Ninguém nunca falou sobre isso. Precisamos conversar sobre isso. Deus Pai, então, se une a Deus Filho, que tinha mais de um, depois eu conto essa história, para aflorar, para aumentar o potencial Yang, se volta contra a deusa, contra a mãe, e tentam matá-la. Ela morre? Não. Mas ela se esconde. Por quê? Porque o emocional dela a feriu. Houve um crime contra a vida da deusa, e a deusa, extremamente sensível, ficou ferida com aquilo. Ela se sentiu ferida, se sentiu magoada, se sentiu triste, como as mulheres quando sofrem crimes contra si mesmas, por quem deveria protegê-la, não é? E agora nós estamos numa busca por cura, num retorno de cura de todos esses sentimentos, de todos esses arquétipos inconscientes. Por isso é tão importante que essa verdade seja contada. Então, Deus Pai, junto a Deus Filho, vem para quitar a dívida de sangue contra a mãe, contra a deusa. E por isso todo o ministério de ensinamentos, por isso a cruz com derramamento de sangue, por isso a remissão dos pecados através do sacrifício. E por isso muitas vezes Jesus, né, ou Sananda, ou Yeshua, que é a pronúncia correta, ele fala: quem vê o Pai, vê a mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, porque havia um acoplamento de consciências no mesmo corpo. Então, Pai e Filho se uniram para destruir o sagrado feminino por conta de afloramento da energia Yang. Nossa, que coisa, isso é tão confuso, será que isso existiu? Eu não acredito nisso. Tudo bem, a nossa realidade não irá mudar por conta do seu sistema de crenças. Eu estou aqui para dizer a vocês o que é necessário ser dito, porque nós precisamos acordar para a realidade de uma vez por todas. E é apenas dessa forma, é apenas resgatando a deusa dentro de nós, que teremos a força para mudar o que precisa mudar, para deixarmos de ser escravos, em todos os sentidos. Não acredito nisso, ok? Continue o seu sofrimento. Porque isso traz sofrimento, isso traz problemas. Nós somos criados para ter abundância,
plenitude. E no momento em que fechamos os olhos para a verdade, tudo que não é bom, tudo que não é para ser abundante, acaba acontecendo em nossas vidas. Esse é o ponto. Voltando para a nossa história. Quando ele vem para quitar esta dívida de sangue com o derramamento do próprio, ele permite que os filhos, através deste sacrifício, retomem o encontro com a mãe, com a deusa. Tem bastante história que eu preciso contar para vocês por canalização, mas nós temos um tempo limitado e a canalização especificamente de hoje para falar sobre os direitos da deusa é justamente para que vocês tenham essa primeira noção, para que vocês tenham esse pequeno e primeiro fragmento. Vamos retomar um pouquinho para quem chegou depois. Deus Criador é uma energia feminina, portanto, deusa criadora, certo? Existiu um confronto de energias yin e yang, e a energia yin primordial, a energia de deusa, houve uma tentativa de que ela fosse apagada, de que ela fosse silenciada. Deus Yang, Deus Homem, reinou por mais de 2000 anos. E acreditamos que existe apenas Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sem a deusa Mãe, sem a deusa Filha. Sendo que tudo é polaridade gêmea de energias. Muito bem. Houve o assassinato, entre aspas, porque não tem como se matar o princípio da própria vida, mas ela se silenciou por estar ferida emocionalmente. Houve esse atentado, houve a intenção de destruí-la. Depois houve a quitação kármica, através do retorno do filho acoplado ao pai, para transmitir a mensagem e para fazer o sacrifício. Não faria sentido, gente, nós falarmos aqui em direito azul, em equilíbrio de balança, retomada de equilíbrio de balança, que o que acontece conosco é porque houve uma dívida anterior, e enxergar o sacrifício de Jesus como sendo algo genuíno. Ele derramou o sangue dele porque existia uma dívida. Simples assim. E vocês não encontrarão isso escrito em lugar nenhum. Mas a força dessa mensagem é tamanha que, se você olhar para o seu cardíaco, você enxergará essa verdade dentro de você. Você enxergará que isso faz sentido, porque a mensagem não precisa estar escrita em lugar nenhum. Ela já está gravada em seu DNA. Ela já está gravada com força em cada célula sua. Basta que você desperte e acorde para ela. Então, este sacrifício, dito sacrifício, não foi algo simplesmente para se passar por bonzinho ou porque havia muito amor envolvido. Sim, havia muito amor envolvido, existe ainda. Mas existia uma dívida. E eu falo isso por canalização do próprio Jesus. Essas mensagens ganharão força a partir de agora. A deusa mãe retorna nesta era. Retorna com a sua mensagem, com o seu arquétipo, com a sua verdade. E ela não retorna para ser sacrifício. Ela retorna para tomar e retomar o que pertence a ela. O que foi tirado dela. Esses são os novos tempos. E isso acontecerá também em projeção com a humanidade. É muito importante que todos nós tenhamos essa consciência. Esse assunto vai levar mais de um programa para ser explicado, vai levar mais de um programa para ser dito, mas esses pequenos fragmentos são importantes e necessários. Agora, com a mudança do ano novo, né, que começa aí ao pôr do sol de hoje, muitas coisas também irão para acontecer. É um ano de colheita, se a gente olhar o cálculo numérico, soma em 9, é um ano de colheita. Então, é um ano necessário para o resgate da consciência, para o acordar da consciência, tá certo? Eu vou tirar a carta do tarô para vocês e nós vamos conversar mais sobre isso, porque é necessário, ok? É extremamente importante. Eu sei que muitos às vezes travam um pouquinho a mente, falam, nossa, mas você não tem medo de falar isso? Se isso é verdade, você não tem medo de falar? Não, nós temos permissão já para falar sobre isso, porque ela não está mais disposta a permanecer em silêncio.
A carta da sexualidade, gente, ela faz referência justamente a essa união das polaridades, tá? Da energia masculina e da energia feminina. Lembrando que isso não guarda relação a opções sexuais ou a outras questões aí de etnias, enfim, né? Não estamos falando disso, tá? De opções sexuais, estamos falando de polaridades de energia. Certo, gente? Continuem na rádio. Quem quiser mais informação sobre isso, nós temos no Direito Azul. Só colocar o Direito Azul na internet, vocês encontram vários conteúdos e todos são meus, ok? Eu tenho os direitos do nome, da marca e de copyright. Certo, gente? Continuem na rádio, a programação continua incrível ao longo do dia. E no próximo programa, nós retomaremos esse assunto, retomaremos a história, para que ela seja, a partir de agora, devidamente contada. Certo? Um beijo para vocês e até segunda que vem. Tchau, tchau, gente. Um beijo para vocês. Depois A Vibe Mundial apresentou programa O Direito Azul, com Tamires Cardoso.